Pegando fogo, eu trago pra vocês uma narrativa envolvente sobre a luta do Kaido versus o Luffy. Então eu já agradeço a todos que estão presentes dentro do canal, pessoal. Muito obrigado e vamos ver o Luffy esmurrando a cara do Kaido. Que Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês. Claro, fica até o final porque tá muito bom. Por trás dos panos tá mostrando que os Goroseis eles afirmam que a propriedade da borracha está dentro da Nika Nika no Mi, algo que foi escondido pra gente durante anos. Neste exato instante, o Kaido chega no Luffy e fala pra ele: me desculpe pelo que aquele cara fez. O Luffy tá rindo demais e o Kaido fala: eu não queria ter vencido daquela forma. Só que o Luffy se levanta e diz o seguinte: não tem problema, vamos resolver isso agora. Até que o Luffy solta um passinho muito engraçado. O Kaido fala o seguinte: nossa, eu achei que você tinha morrido. Só que essa parte é muito engraçada, pessoal, porque o Luffy fala: eu também achei que eu tinha morrido. Neste instante, o Kaido percebe que os poderes de paramecia do Luffy despertaram, falando que tudo que está à volta dele se transforma em borracha. Só que ainda afirma que isso é muito estranho, porque transformações como essa são do tipo Zoan. Qual é a dessa fruta da borracha, meu parceiro? Dessa forma, mostram todos que tem poder de Zoan. Então o Kaido ele sai pra cima do Luffy, já tentando comer ele. E neste exato instante, o Luffy só olha pro bocão do Kaido e já fica muito surpreso. E não teve jeito, pessoal. O Kaido simplesmente engole o Luffy. O Luffy fala: mano, tá muito apertado aqui. Usa o seu poder Muki Muki Power. Mas do nada o Luffy vê tudo escuro, porque ele já tá dentro do estômago do Kaido. Só que o Luffy, ele simplesmente vê a oportunidade e fala: eu sou o Luffy Taro Cadente, eu sou uma estrela cadente. Assim começa a pular tudo quanto é lugar dentro do Kaido. Mas que seja uma narração, pessoal, não tem como aguentar a cara do Luffy dentro do Kaido. No exato instante, o Luffy fala: Gomu Gomu no Fusen, ou seja, ele vira um balão e o Kaido fala: pare com essas brincadeiras gostosas. E ainda afirma pro Luffy levar essa luta a sério, mas não tá levando nada a sério. Kaido, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu não sou de borracha. Que lá dentro tá o Luffy dizendo que isso tá muito divertido e ele vê duas luzes, mas são os olhos do Kaido. E diz: a brincadeira ainda não acabou, e mete as duas mãozadas no olhão do Kaido. O seu Gomu Gomu no foguete de borracha. Neste exato instante, o Luffy sai da boca do Kaido, só que ele sai voando, até porque ele não conseguiu aguentar ou suportar o balão Fusen. Mas de longe tá até o Yamato se surpreendendo, vendo o Luffy lá em cima. Sim, o Luffy fala: Gomu Gomu no Giganto. Desta forma não teve jeito, meus camaradinhos. Todo mundo se impressiona com essa forma do Luffy, mas o Kaido acaba mordendo o Luffy. Só que o Luffy, fazendo graça ou não, ele dá logo um cascudo na cabeça do Kaido. Assim ele pega a cabeça do Kaido, o rabo dele começa a girar a corda, velho. Usando o ataque Gomu Gomu na corda de pular. Não tem gente que aguente, né? Porque até parece que tá fazendo bullying com o Kaido. E o Kaido solta um sopro explosivo na cabeça do Luffy, parecendo carvão. Ele fala: você vai ver só, viu? A forma como o Luffy sai correndo é muito engraçada, mano. Ele começa a disparar que nem Tom e Jerry. O Kaido não é nenhum abobado, ele já vai pronto também, mas ele se transforma na sua forma híbrida e tenta acertar o Luffy com o seu Ragnarok bem na cabeça dele. Assim o Luffy simplesmente fala que isso doeu e todo mundo fica muito assustado quando vê ele. O Luffy, no entanto, tenta tirar a cabeça de minhoca dele pra tentar sair de lá. Nesse momento ele se desincha, até porque ele tá gigante. O Kaido simplesmente fala: nossa, parece até coisa de gibi. Nem tinha noção que existia coisa de gibi no mundo de One Piece de verdade. E quando o Kaido simplesmente fala: meu Deus, tá doendo demais agora. Kaido muito sério só fala: foi uma demonstração e tanto, mas você já está no seu limite, não é? E não tem como você me derrubar. O Luffy cansadaço depois de carregar 5kg de sementes, ainda falta muito pro meu limite. E nesse exato instante, pessoal, o Luffy velhinho, sem tudo que o Luffy diz, ele diz ao contrário. Ele fala: meu Deus, eu tô cansadão, velho. Kaido, o que você falou? Que você analisa uma coisa, o Kaido também tá cansado, ele não tá aguentando mais nada. O Luffy: eu estava à beira da morte, esse negócio realmente cansa pra burro. E o Kaido: descanse em paz, que a história de batalha que vocês travaram será recontada por muitos. Entanto, o Luffy bem barra pesada, ele fala: não, eu não quero isso. Quando a gente morre, só sobra os ossos. O Luffy dá uma risada que dá até medo, parece que ele tomou todo o copo de café. E Yamato fala que ele realmente é o Luffy, porque as roupas dele ficaram brancas, por isso que a gente não reconheceu. O Luffy só diz: isso daqui não acaba aqui. Nos colocaram fim nisto, não é, Momo? Dessa forma, o Momo começa a cair na real que realmente é o Luffy, lembrando das promessas que fizeram pra chegar até o ano. O Luffy se ergue lembrando da Tama também, da falta de comida em um ano, e também ele lembra de uma pessoa, o Pedro. Se levanta com um sorriso, com as esperanças de que tá tudo na mão dele. Kaido dá aquela risadaça dele e fala: você vai morrer. O Luffy só diz: você acha que eu tenho medo disso? Luffy, a gente sabe que você não tem medo disso, mas com um ressoar muito elegante ele fala: bata com força, coração. Dando um tapa e tudo ao redor se transformando em borracha. A quinta marcha de volta, o Luffy só fica feliz e fala: era essa a batida que eu queria escutar. O Luffy faz um parkour meio doido, mas todo mundo fala pra ele tomar cuidado, porque olha quem acabou de chegar. O Kaido dá logo uma tapada na cabeça do Luffy. Meus companheiros, só olha essa cena surreal. Depois o Kaido chega com tudo na cabeça do Luffy, só que ele se protege, jogando tudo ao redor como se fosse de borracha. Correndo de rir lá no céu e o Kaido já se preparando pra atacar ele. Só que o Kaido fica perplexo, se perguntando como ele consegue fazer isso. Ele usa o haki do armamento e do conquistador ao mesmo tempo quando ele tá branco. Ele luta com tanta liberdade que afeta até o mundo ao seu redor. O Luffy segura o chão e transforma como se ele fosse um ping-pong e acerta o Kaido com tudo. Kaido, no entanto, afirma que brincar com esse idiota é muito cansativo. E, no entanto, fala 3, 2, 1. Kaido prepara
preparado pra atacar o Luffy, mas o Luffy, ele arregaça a cara do Kaido. Muito cômico, porque a mão do Luffy atravessa a cabeça do Kaido. Quando o Kaido longe, o barulho é muito engraçado que faz quando ele joga o Kaido. Entanto, pessoal, o Luffy só toca no seu peito e dá uma risadinha de leves. O Kaido deitado, o Luffy só fala, não é divertido, não é? É um Kaido caído, palhaçadas, piadas, piadinhas. Então, tá o Luffy dizendo, isso é muito poderoso, mas também é muito engraçado. O Luffy, como eu devo chamar essa técnica? Será se eu chamo de, sei lá, o que de borracha? Se o Kaido com a ressaca que ele acabou de levar dessa realidade estranha do Luffy, fica bagulho, breguete. O Kaido depressivo pergunta pro Luffy, ei, quem é você, mano? Quem achava que o Luffy tava bipolar, ele só fala, mano, eu sou eu. Dessa forma é muito louco porque o Zunisha, ele aparece também e começa a dizer, nossa, esse ritmo, Joey Boy, ei, Joey Boy, é como se você estivesse mesmo aqui. Eu estou muito empolgado, parece até obra do destino. Até sinto, Joey Boy, que eu posso confiar nele. Essas foram as palavras de Zunisha, pessoal. Luffy responde, quem sou eu? Ok, Luffy, eu vou derrotar você e me tornar o rei dos piratas. Kaido, bom saber que você continua debochado como sempre, hein, Monkey D. Luffy? Quando sua mente e corpo alcançam um potencial do seu poder, ocorre o despertar. Esse seu poder é totalmente ridículo, viu? Da forma, o Luffy só responde o Kaido dando risada mesmo. E o Kaido só fala o seguinte, eu já perdi muito. Já perdi muito do que construí. De meus subordinados e também o meu castelo. Você, Chapéu de Palha, também perdeu, não foi? Luffy, no entanto, diz que mesmo assim há coisas que ele precisa retomar. Luffy e o Kaido se encaram e o Kaido fala, mesmo assim ainda há coisas que você vai perder ainda. Kaido ativa o seu enxame de dragão de Kundali. Enquanto parece até que o Luffy não sente dor. Ele retoma o ataque com fogos de artifício de Gomu Gomu no. Dizendo pro Kaido, que tal isso, hein? Entanto, tudo ao redor de Luffy começa a rodear de fumaça. E o próprio Kaido fala que tenho certeza de que milhares de seus soldados também são presos lá. Até porque tá tudo pegando fogo no castelo. O Luffy, não subestime, Kaido. Até porque eu confio neles pra resolver os meus problemas. No entanto, eu só preciso me focar em quebrar a sua cara. E vai todo risonho. O Kaido fala que o riso dele incomoda demais. Kaido, no entanto, usa um ataque, mas o Luffy consegue se desviar. Desta forma, o Luffy cai na borracha, vai lá pra cima e fala o seguinte, já sei. Toda uma risada que qualquer pessoa se cativa por esse personagem. Ele é literalmente uma criança. O Luffy literalmente só toca no trovão e fala, Gomu Gomu no Kaminari. Você deve achar que tá no Fortnite, né? Kaido, você consegue agarrar trovões? Nossa, que coisa absurda, mano. Neste instante, quando o Luffy ele joga o trovão, ele também se multiplica e vira um trovão também. Ou seja, é o poder da criatividade. Kaido fica muito nervoso depois de sair ketchup pela boca e simplesmente fala, que poder ridículo, mano. Assim, com os dois no chão, o próprio Kaido ele já se prepara, porque o Luffy ele vem com tudo e acerta ele também com tudo. Luffy vira o Homem-Aranha e dá um contra-ataque com seu haki do armamento avançado. Tirando o Kaido, o Luffy vai pra trás e dá um esmurrão na cara dele. Não teve jeito, pessoal. O Luffy leva outro sopro explosivo. Antes de literalmente ser mandado de Vasco, o Luffy literalmente ele se agarra ao trovão que ele tinha soltado e vira um trovão novamente. E o Kaido e o Luffy se trombam novamente. Até que o Kaido dá um acerto tão crítico no Luffy que o Luffy simplesmente cai nas nuvens. Ele enrola nas nuvens se ativando mais trovões. Agora a gente não sabe se o poder do Luffy é de borracha ou simplesmente tacar trovão. O Kaido aparece do nada perto do Luffy e fala o seguinte, pode ficar brincando o quanto quiser, mas poderes de Akuma no Mi não são bastante para conquistar o mundo. Você vê como as coisas são, Luffy. O próprio Gold Roger, ele não tinha nenhuma Akuma no Mi. O próprio haki já basta para se impor acima de tudo. Destruidor da morte, baguado do trovão. Sinceramente, eu achei que o Luffy ia morrer de verdade. É só olha o que ele acabou de levar, é muito dano. Esse ataque foi tão poderoso que só precisou do Kaido para dissipar os ares ao redor. Só que é aí que a gente pensa, será que o Luffy morreu? Só que não, mano. Ele agarra o Kaido e o Kaido parece que tá com uma camisola, porque virou borracha a barriga dele. Kaido, no entanto, fica batendo no Luffy e fala, você tá revelando sua posição, seu idiota. Desça daí logo, Mugiwara. Sim, pessoal, a gente vê a decadência do Luffy, porque ele vira carvão de novo. O velho Ryogoro fala, Chapéu de Palha, você é realmente demais. E aparece um flashback do Luffy dizendo, eu prometi que faria deste país um lugar onde ela possa comer à vontade. O Ryogoro fala nos seus pensamentos que essa batalha não é para derrotar o Kaido, nem para retomar o país que ficou parado por 20 anos. E se pudermos trazer o sorriso das pessoas deste país, saiba que, hein, menino do Chapéu de Palha, um novo amanhecer vai iluminar o país de Wano. Não é mesmo, Chapéu de Palha? Eu consigo ouvir sua voz. O Kaido pergunta para o Luffy, o que você está fazendo aí, Chapéu de Palha? Por que você não desce daí? Luffy, no entanto, lá de cima grita o nome de Momo, falando que vamos resolver tudo isto agora. O Yamato, no entanto, fica muito surpreso e fala, que incrível, ele simplesmente atravessou um buraco em Onigashima. Dessa forma, o Luffy que vê o Momo totalmente inseguro, ele só diz, Momo, eu confio em você. Assim, o Luffy usa seu punho no tamanho da ilha de Onigashima. Momo, pera aí, Luffy, eu simplesmente não vou conseguir fazer isso. Mas o Luffy, ele fala, você consegue sim, Momo. Neste exato instante, o Momonosuke olha pra baixo, mas muito inseguro. E acaba gritando que não vai conseguir, que até o Kaido consegue ouvir a voz do Momonosuke. Mas o Luffy, ele simplesmente tá se focando no Kaido. No entanto, fala que vamos resolver isso agora, e o Kaido pode deixar. Kaido, no entanto, reveste seu corpo de fogo e fala para o Luffy, sabe, Chapéu de Palha, 20 anos atrás, um herói acabou morrendo dentro deste país. No entanto, logo após isso, esse país começou a viver sem lei. E vocês são os heróis que eles aguardam há 20 anos. Dessa forma, essa armadura do Kaido é conhecida como Tocha do Dragão Flamejante. E ainda
já diz para o Luffy que ele não vai usar a sua mão direita, porque ele vai simplesmente derreter. E a demonstração do calor do poder dessa forma do Kaido é ele encostando literalmente no chifre de Onigashima, mas ainda assim o chifre simplesmente cair. Assim o Kaido tenta pulverizar o Luffy jogando chamas dele, mas o Luffy simplesmente fala o seguinte: eu não vou pulverizar de forma alguma, porque eu aprendi com o velho a dar soco sem nem mexer as mãos. Dessa forma é mostrado o velho Hyogoro, dizendo que aqui em Wano a gente não chama de Haki, e sim chamamos de Ryo, para o Luffy não se empunhar a amarras. Permita que o Haki adormecido em seu corpo flua para seus punhos. Dessa forma cria uma determinação inabalável no Luffy, onde ele simplesmente grita que vai jogar o Kaido no abismo. Luffy usa o ataque Gomu Gomu no Bajurang no Pistol. O Kaido não sai por trás, porque simplesmente o Kaido também amplifica com um ataque chamado Bagua Flamejante. Esses ataques fazem os dois se colidirem. Kaido grita que ainda não cansou de lutar e tá as pessoas rezando para o Luffy acabar com Kaido, principalmente o velho Hyogoro, que tá com muitas esperanças pelo futuro. Kawamatsu entendeu que o conto com vocês é simplesmente o que o Oden tinha falado há 20 anos atrás. Agora, retomando para a luta do Kaido e do Luffy demonstrando muita determinação, a gente começa a enxergar um passado. Quando o Kaido era criança, ele já entendia que o valor de uma pessoa só se determina na guerra. Desde criança ele já entendia que conquistava tudo com o poder dos seus punhos. Com meus próprios punhos eu cheguei ao posto de Imperador dos Mares. 10 anos de idade, várias pessoas já seguiam o Kaido. Só que no reino de Vodka, 46 anos atrás, as pessoas tinham que pilhar e roubar para pagar o tributo celestial. Só que o Kaido, desde a infância, ele se perguntava por que todos se curvam diante dos dragões celestiais. Mas dentro desse próprio reino, o Kaido foi preso. Ele começava a se perguntar por que eu estou recebendo esse tipo de tratamento. É que o rei do reino de Vodka fala pra ele que na real ele está sendo recrutado. Kaido então diz: e por que eu iria querer ser um cachorrinho do governo? Ele falava que você areia demais pro caminhão deste país. Então, com força falava que eles vão pagar por isso. Enquanto o marinheiro fala: se o Kaido for recrutado, este país receberá o direito a um assento no conselho do devaneio. O Kaido se irritava muito e falava: não me usem como politicagem deste país. Kaido tinha planos, falando que iria formar o bando mais forte e transformar esse mundo num lugar de violência. É como ele próprio se intitulava: eu sou o mais forte. Assim afirma para o Luffy que ele se saiu muito bem, sendo que o Luffy é a esperança, e se caso ele não existir, essa esperança acaba jogando um sopro explosivo no Luffy, afirmando que o Luffy lutou muito bem, mas saiba de uma coisa, você não vai mudar o mundo. Claro, deixando essas palavras bem nítidas na mente de Luffy. Assim, pessoal, a gente volta novamente para o passado, onde a gente vê o Kaido. No QG da marinha, o Kaido, mesmo muito jovem, ele derrotava um navio inteiro, e não só isso, todos os comandantes, e sua primeira recompensa foi 70 milhões de berries. Até que enfim entendemos o motivo do Kaido, que ele batia nas outras pessoas dentro da marinha para simplesmente ser preso por vontade própria. Agora você se pergunta o porquê disso. O próprio marinheiro diz que ele se deixa capturar quando ele está com fome. Então, no caso, o Kaido usava a marinha como um McDonald's. O pessoal da marinha simplesmente falava: nosso navio não é um bandejão. O nome do Kaido circulava e até mesmo o Barba Branca sabia. O pessoal simplesmente não acreditava que a recompensa do Kaido era aquilo com apenas 15 anos de idade. E o Barba Branca chama o Kaido falando: ei, pivete, quer se tornar um pirata? O Rox quer vê-lo. Assim termina perguntando o que acha de se tornar um pirata. E assim, finalmente, o Kaido, ele tem uma tripulação. Ele se junta para o bando do Rox Dishback. Esta parte é interessante porque realmente parece que foi o Rox Dishback falando para o Kaido: ei, Kaido, a gente vai para o Good Valley. Após a derrota, Big Mom fala: eles me pagam. E todo mundo começa a saber que eles foram derrotados por um cara chamado Garp. Desta forma, a reputação dos piratas Rox vai a ladeira abaixo. A Big Mom: cadê o Kaido? Para onde ele foi? Que se dane aquele maldito. E se passam 10 anos e o Kaido é realmente reconhecido como a encarnação da beligerância. Velhota, que dá aquela risada que One Piece sempre tem, fala que recorrer ao conflito armado resolveu todo tipo de problema no mundo. Não é de se admirar, porque os seres humanos são animais. Natural que os fracos sejam vítimas dos fortes. Kaido dizia que ela tinha toda a razão e a velhota falava que os remanescentes dos piratas de Rox ascenderam ao poder. E o Kaido gritava para o seu bando que esses remanescentes que calharam de nascer como nobres tragam-nos para o campo de batalha. E isso que é justiça e liberdade. O pegando fogo grita: e eu vou vencer, é claro. Sim, Luffy usa toda a sua força que ele nem tinha, deixando esse fogo todo de lado. Kaido no passado descobre que existe um tal de Joy Boy. Alguém queria abrir as fronteiras para receber Joy Boy. Se for o mesmo cara que você está esperando, King, eu já sei onde ele está. O Joy Boy. Deixando assim o King muito reflexivo, claro. Voltando para a luta atual, o Luffy simplesmente grita, falando para o Kaido simplesmente sair de Wano imediatamente. O velho Hyogoro fala para eles não desistirem e lutem até o fim. E a todo esse caso, o Kaido ainda afirma que ninguém neste mundo é capaz de me vencer. De olha de cima e fala: se você perder, Mugiwara, você vai se ver comigo. O Lau confia no Luffy e fala: vai, do chapéu de palha. Eu pergunto: qual é o mundo que você pretende criar? O Luffy lembra uma de suas promessas: ei, Tama, não se contente com pouco. Isso vai ser o comum da sua vida. Quando a gente sair daqui, eu vou ter transformado este país num lugar onde você possa comer à vontade. Depois do soco do Luffy ter sido atingido para trás, ele volta com um soco para arregaçar o Kaido novamente. Se responde a pergunta do Kaido: o que ele quer criar? Dizendo que ele quer criar: eu quero criar um mundo onde todos possam comer à vontade. No entanto, Kaido vê sua vida diante de seus olhos depois desse socaço
socaço na cara dele. Finalmente o Ano saiu das garras da mão do Kaido. Um soco que fez refletir a maldade de 20 anos de tristeza. Luffy se cansa, dá um sorriso e simplesmente aparece a imagem de que quem seria o Joy Boy seria o homem que iria derrotá-lo. Ou seja, o homem que iria derrotar o Kaido. Caso tenha gostado, já deixa aquele like, se inscreva.